Testando, 1, 2, 3, o vídeo vai estar ok. Vídeo. Aqui eu pauso, inicio, vamos lá. Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez aqui eu fazendo um vídeo sobre as dificuldades de um provedor, né? De zona rural. Nesse caso vocês estão vendo aí a minha tela e o que eu estou fazendo? Eu tenho quase 100 quilômetros de fibra e eu preciso de redundância entre alguns BNGs. Vocês podem ver aqui que isso aqui é a topologia lógica, física no caso. Então eu tenho dois roteadores muito bons, que são a CCR 204, 2004. Então essas CCRs, elas estão em POPs, depois eu faço o vídeo desses POPs, e eu só tinha fibra linear, então eu estou terminando de fazer o lançamento entre Cangati e Riacho, e tô para fechar essa redundância, porque hoje, principalmente, os clientes eles querem a quantidade maior ainda de o cliente estar online, melhor pro conexão provedor, melhor ainda. Então, existem algumas formas de fazer a redundância, falando mais da parte de análise de rede, parte física. Primeiro, tu tem que ter uma parte física muito boa, no caso fibra ótica, a casca ótica. Segundo, tu tem que ter uma parte lógica. O recomendado aqui para esse projeto seria eu colocar em cada POP desse daqui, colocar uma CCR 204, mas o custo-benefício não deu agora, então a gente vai colocar esse MikroTik CRS, que é um switch. Deixa eu procurar aqui. Ele tá bem aqui, ó. Opa. Pronto. A gente tem aqui, ó, CCRzinha CRS 305, 4S mais uma porta. Então significa que ela tem uma porta de 1 GB, ela tem 4 portas SFP+. Eu estava olhando aqui os testes dela. O que ela tem aqui? Ela tem somente um core, uma CPU de 800 MHz. O que isso significa, pessoal? Se a gente for colocar em Layer 3, esse switch ele trabalha de duas formas, Layer 2 e Layer 3. Eu consigo fazer roteamento, mas os testes dele aqui, ó, se a gente for analisar em Ethernet resultados, em Bridge, não fazendo Fast Path, ele só bateu 1 GB e 200. Aqui ele totalmente em Bridge, rodando em Layer 2, que daqui a pouco eu faço a configurações, porque daqui eu vou fazer esse vídeo e depois eu vou fazer o vídeo da configuração do switch. Ele passou aqui, ó, ele passou uma capacidade de 80 GB, então tem uma diferença muito grande. Então eu vou usar esse switch para poder fazer a configuração. Ele vai ser parte física, porém vai dificultar um pouco mais a questão de configuração lógica, até a gente conseguir colocar o roteamento em cada POP. Mas por enquanto a gente vai usar esse switch que vai resolver o nosso problema. Aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Ele tem uma porta de 1 GB, que é boot, e 4 portas de 10 GB. Resolve muito, vai resolver muito o problema. Por enquanto. Então, a gente vai fazer o que eu quero fazer aqui? Eu quero ter redundância dos meus POPs automaticamente. Por quê? Por exemplo, vamos supor, eu tenho aqui uma redundância que é uma topologia em anel e eu vou rodar em Layer 3, por exemplo. Se cair o rompimento aqui, se tiver um rompimento, por exemplo, do POP Conceição para o Salitre, o meu tráfego é para ele escoar todo por Todos os Santos, Cangati, Riacho e voltar por Conceição. E o mesmo acontece, por exemplo, se eu tiver rompimento desse lado, entre Todos os Santos e Salitre, o meu tráfego é para ele escoar Cangati, Riacho, Conceição, certo? Então esse aqui é a parte lógica, eu vou fazer. Então eu fiz a parte lógica e parte
Essa aqui é a parte física, pessoal. Essa parte aqui é toda a parte física da topologia. Então eu tenho tanto a parte física, que é a casca ótica, e eu vou ter a parte lógica. Aí complica um pouco mais, porque eu vou ter, por exemplo, entre Conceição e Salitre, eu tenho parte física. Então, isso aqui é um cabo conectado diretamente, então eu não preciso configurar a VLAN. Como eu tenho aqueles switches aqui por trás, o que é que eu vou fazer? Ó? Vocês podem ver que eu separei por VLAN, por exemplo. Vai ser um ponto a ponto da Conceição para o Riacho, um ponto a ponto Conceição Cangati, um ponto a ponto Conceição Todos os Santos. E o mesmo acontece voltando, que vai ser um ponto a ponto Salitre Todos os Santos, um ponto a ponto Salitre Cangati, um ponto a ponto Salitre Riacho. E aqui eu já tenho a topologia com as VLANs definidas, os IPs definidos. E aí eu tenho outro aqui, por exemplo, eu preciso da redundância, se esse cabo cair aqui, por exemplo, entre Conceição e Salitre, eu preciso ter redundância voltando aqui, ó. Eu preciso, por exemplo, se tiver esse cabo aqui romper, se esse cabozinho aqui romper, por exemplo, eu preciso ter redundância da Conceição voltando tanto pelo Riacho, Cangati, Todos os Santos, pegando essa topologia lógica. Por quê? Porque esses dois onde tem roteadores, eu tenho uma concentração muito grande de clientes, de tráfego. Então eu preciso proteger tanto Salitre vindo por um lado, como Conceição vindo pelo outro. Então a parte lógica é essa daqui. E aí fica um pouco completo porque eu vou usar uma VLAN para cada. Por exemplo, aqui, ó, a VLAN 800 vai ser a minha redundância entre Conceição e Salitre. Por exemplo, se cair aqui Conceição Salitre, eu vou subir pela VLAN 800 Salitre Conceição, só pelaquela parte dos switches. Então todos os meus BNGs aqui eles vão ser protegidos. Porque qual era no meio disso tudo, por que eu precisei fazer VLAN? Porque eu vou passar o switch, eu vou usar a capacidade toda do equipamento e segundo, vou usar a capacidade toda do equipamento e... Cara, eu me perdi. Eu vou usar a capacidade toda do equipamento. Assim. É como se fosse... As VLANs é como se fossem uns ponta a pontos diretos. O que é recomendado depois? Eu, em vez de fazer essas VLANs aqui, por exemplo, eu pegar aqui, ó, Conceição, vai ter uma CRS, um CCR 204 aqui, uma 204 aqui, uma 204 aqui. E aí os roteamentos vão ficar somente da CCR para o BIRAS, CCR BIRAS. Porque quando romper a CCR, ela vai já ter o OSPF e vai ter redundância. Futuramente, aqui a gente vai rodar o OSPF justamente para ter tráfego dinâmico, vai ter as minhas rotas dinâmicas. Se uma rota cair por um lado, vai assumir automaticamente por outro. Futuramente, ainda está sendo planejado, vai ser colocado, o BGP hoje a gente já usa para publicar os nossos blocos públicos, porém o BGP ele vai ajudar para eu anunciar tanto os meus BNGs, os meus PPOS, para toda a rede. Por que tu vai fazer isso? Para eu ter comunicação, por exemplo, no meu suporte eu vou ter que ter comunicação entre os meus BNGs. Por exemplo, eu estou com um cara lá e ele está fazendo suporte, ele precisa acessar, por exemplo, vamos dar um exemplo. O cara está aqui no Salitre, aqui é a minha central, e aí o cara precisa acessar os clientes do Cangati. Eu jogando esses blocos para dentro do OSPF mais o BGP publicando, ele vai ter acesso lá fora. Futuramente, quando eu estruturar toda essa rede e eu fizer um CGNAT, isso vai melhorar e vai ajudar muito. Hoje a gente usa somente o BGP na parte para publicar os blocos públicos, mas vai ser também justamente para ter essa melhoria, esse ajuste dentro da minha rede. Então, essa aqui é a parte lógica, física e a parte lógica, e aí eu vou passar agora para vocês, vou fechar esse vídeo, vai ser um outro vídeo no canal e vai ser a configuração do switch.
Show? Então, vocês que estão aí, curte, segue e compartilha. Valeu!